10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Graça e paz, irmãos. Espero que nesse dia de hoje todos vocês estejam bem com seus familiares. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, bateis e abris-se-vos. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e os que bate, abre-se-lhe. E o qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, pelo dia de hoje, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, e pedindo, ó Deus, perdão dos nossos pecados. Senhor, nesse dia de hoje eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, ajude essa nação, o povo do Brasil, meu Deus, que está sofrendo tanto com essa pandemia. Eu sei, meu Deus, que o Senhor lançou essa enfermidade, mas eu não sei por qual motivo, ó Deus. Não sabemos porque o Senhor ama aqueles que o Senhor fez, porque o Senhor é quem é o nosso Pai, é quem criou o ser humano. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha ajudar o povo brasileiro, meu Deus, que está sofrendo tanto. Coloca, meu Deus, juízo na cabeça das pessoas para ficarem um pouco dentro de casa, meu Deus, enquanto a vacina não chega. Falta tão pouco, meu Deus, para as pessoas serem vacinadas e as pessoas não têm, meu Deus, a paciência. Eu sei que é difícil, ó Deus, não é fácil ficar dentro de quatro paredes. Tem pessoas que não têm quintal, tem criança, as crianças choram, as crianças se aborrecem de ficarem presos dentro de casa. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor tire o sofrimento dessas crianças, que o Senhor tire o sofrimento dos seus pais. Tem muita gente desempregada, meu Deus, dentro de 2 cômodos. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que não têm emprego, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, os pequeninos que estão sofrendo, os pais que estão sofrendo. Tem gente que não tem o que comer, não tem um salário, meu Deus, não tem nem
uma cesta básica. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, porque o sofrimento do brasileiro é muito grande. Nós pagamos impostos, meu Deus, nem leito de hospital não tem mais, ó Deus. Aqui na cidade onde nós estamos falando, meu Deus, já não pode nem ir no pronto-socorro mais, porque os pronto-socorros estão sendo usados como leito de UTI para colocar as pessoas enfermas lá, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação, tem misericórdia. Dá, meu Deus, a descoberta para a cura desse vírus. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que quando o Senhor quer, meu Deus, até os remédios fazem efeito. Se o Senhor não quiser, o remédio não faz efeito no organismo de ninguém, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, que a tua ira, meu Deus, seja contra aqueles, meu Deus, que estão fazendo o mal para o ser humano, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, de nós e dos nossos irmãos queridos. Que o Senhor possa estar curando-os em nome de Jesus, como os tantos outros, meu Deus. Tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Eu te peço que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, que eles se arrependam dos seus pecados. Eu sei que quando eu não era cristã, eu sabia que não tinha pecado, meu Deus. Eu achava que não tinha pecado, mas o pecado entrou no mundo por uma pessoa e todos nós somos pecadores e estávamos destituídos da tua glória. Entra com providência, meu Deus, com esses irmãos que ainda não conhecem o Senhor. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, aquele que já esteve na casa do Senhor e voltou as costas para o Senhor. Tem misericórdia deles, vai buscar essas pessoas, meu Deus, novamente para o teu aprisco. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, os pastores que estão sofrendo tanto com essa pandemia. Muitos o Senhor já ceifou e tem aqueles, meu Deus, que precisam de equilíbrio emocional, psicológico, saúde física, meu Deus. Dá saúde física também para nós, que equilíbrio social, mental, meu Deus, porque nós estamos vivendo os momentos difíceis e a mídia, meu Deus, cada vez mais está colocando pânico nas pessoas, mas é por causa dessas pessoas que essa enfermidade está aí assolando tanta gente. Ajuda, meu Deus, o oprimido, o sobrecarregado, o fraco, o doente nesse dia de hoje. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, que nós consigamos assistir os vídeos, as aulas online, meu Deus, porque a igreja está fechada, as portas estão fechadas, mas a palavra do Senhor não pode morrer nos nossos corações e reaviva nossa fé, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, a não perder a fé em Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Deus, do povo dessa nação e que chegue o mais rápido possível a cura para todas as nações. É em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Hino 98, cantor cristão. Jesus Cristo está sentado no seu trono de poder. Tudo já tem consumado do que quis aqui fazer. Oh, que glória no Senhor se pode ver. Desde o seu primeiro advento em humana encarnação, deu o pleno cumprimento dessa real missão. Vemos glória, que dos céus admiração. Na agonia extremas vemos que vitória então ganhou. Por morrer nos compreendemos, Ele a vida nos legou. Com que glória, sobre a morte triunfou. Amém. Graça e paz, irmãos.
Louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça, misericórdia, de forma que nós somos gratos a Deus. Também temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. Esse é um momento oportuno, porque temos vivido um momento difícil, onde os templos estão fechados e onde a oportunidade que nós temos é através deste canal. Desta feita nós queremos compartilhar da palavra de Deus sobre o tema O Filho do Homem e sua dupla missão. O Filho do Homem e sua dupla missão. O texto que eu leio neste início de sermão é Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A passagem de Lucas, capítulo 19, narra a visita que o Senhor Jesus faz a Jericó, e especialmente a Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele diz aos habitantes que murmuravam contra ele, porque ele frequentava a casa dos pecadores. É uma resposta que Jesus dá àqueles que o perseguiam devido ao fato dele entrar na casa de pecadores. A resposta é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Neste início, o que nós precisamos entender é a respeito dessa expressão Filho do Homem. Do que é que a Bíblia está querendo dizer com a expressão Filho do Homem? A expressão na língua hebraica é Ben-Hadam, e na língua grega é Hios tu anthropo. No Antigo Testamento, amados, aparece em Ezequiel, nos Salmos e também em Daniel esta expressão Filho do Homem. E o significado ali é como um sinônimo para um indivíduo do gênero humano. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Pode também entender a humanidade em geral. Salmos 8, versículo 5. E em Daniel 7,13, um homem elevado sobre as alturas, diante de Deus. Esses seriam os três significados. E nesta última passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi ortogado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, aleluia. Uma referência a esse Filho do Homem. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse título Filho do Homem é sempre usado para Jesus. É um dos apelativos que ele recebeu. Aparece mais de 80 vezes, sempre nos evangelhos. Quanto ao entendimento do significado dessa expressão Filho do Homem relacionado a Jesus, sublinha a humanidade de Cristo. Então, tem a ver com a humanidade de Cristo.
tem a ver também com a messianidade de Jesus, o fato de Jesus ter vindo como o Messias. Essa é a ideia. Então, considerando essa interpretação do Filho do Homem, é óbvio que a expressão se refere a Cristo, a sua humanidade, o fato do Deus invisível, do Deus poderoso, ter se tornado homem e ter vindo viver entre nós. O texto em questão, de Lucas 19, versículo 10, também pode ser correlacionado com João 6,39, que diz: a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu. Então a mensagem, a missão dupla do Senhor Jesus: buscar e salvar o que havia perdido. E também precisamos ter em mente as 3 parábolas registradas no Evangelho de Lucas, que é da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E todas elas têm no seu escopo a mensagem: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esse, então, o entendimento inicial que tem a ver com a missão de Jesus. E nós sabemos que essa missão foi dada a Jesus, o Filho do Homem, devido à entrada do pecado no mundo. Essa a razão de Jesus ter vindo como Filho do Homem, de Cristo ter se manifestado como Filho do Homem. E uma prova disso está ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí a razão, porque Deus em Jesus tornou-se Filho do Homem. Segundo o comentário bíblico de Moody, esse texto de João 3,16 é o resumo de toda a mensagem lá registrada em Lucas 19:10, que destaca a obra da busca e da salvação do Messias celestial. Assim, o Filho do Homem é o Messias prometido, é o próprio Deus que veio ao mundo de forma humana, é o Verbo que se fez carne, é a Palavra, é o Filho de Deus humanizado, se tornou homem, é o Messias que desceu do céu com uma dupla missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Então, dentro desse entendimento, nós vamos avançar nesse sermão. Primeiro, entendendo, veio buscar. Vamos entender a expressão o Filho do Homem, que já entendemos que diz respeito ao Deus que se fez homem, a sua messianidade. Agora nós vamos entender uma das suas missões. Uma missão dele que veio buscar. Diz o texto, ele veio buscar. A ação que Jesus veio fazer de buscar o perdido remonta à criação, remonta ao Gênesis. Por quê? Porque é lá no Gênesis que está o princípio da perdição da humanidade. O fato ocorrido, o fato que se deu no Éden, o pecado da desobediência,
Ali começou a perdição da humanidade. Ali o pecado nos fez seres perdidos. Ou seja, o homem não tinha nenhuma chance. O homem não teria nenhuma ação de buscar a Deus. Foi o Senhor Deus que vai tomar a iniciativa de buscar o perdido. O perdido é perdido, e assim continuaria se não fosse a ação de Jesus como Filho do homem em manifestar-se primeiramente, tomar a iniciativa. O homem se perdeu. Amados irmãos, o homem se perdeu desde o jardim do Éden, e aquele que está perdido precisa de um caminho, precisa ser achado, e ele não veio para ser um grande mestre apenas, um fundador de uma religião, nem somente apenas para operar sinais, prodígios, maravilhas, mas a Bíblia diz que ele veio buscar o que se perdeu. A missão de Jesus, buscar. Jesus é a resposta para as perguntas que gritam em cada coração humano que ainda não o conhecem. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Jesus é a resposta. Ele veio para nos buscar, não apenas para nos salvar, mas veio também para nos buscar. Ele investiu toda a sua vida em nos buscar. Cristo disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Jesus veio buscar. É claro, é notório na Bíblia que essa é a sua missão. Buscar quem? Buscar os perdidos. Quem são os perdidos? Como Deus os trata? A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E de acordo com esse texto, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A humanidade é comparada a essa ovelha que se desgarrou e se perdeu no pecado. Então Deus vai em busca do homem para resgatá-lo do pecado. Sobre Jesus Cristo caiu a iniquidade de todos nós, para que por meio do seu sacrifício substitutivo pudéssemos ser absolvidos de qualquer penalidade provocada pela transgressão, pela desobediência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Romanos 6, versículo 23. Amados, quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança nesse único Deus, é Ele e somente dele que podemos ser salvos, podemos ser resgatados. Jesus, o Filho do homem, veio nos resgatar. Os perdidos são muito importantes para Deus. Nós, os perdidos. No contexto da parábola da moeda, da ovelha e do filho perdido, a Bíblia declara: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 7. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículo 10. Ele veio para buscar, trazer vida. Jesus não apenas veio há 2000 anos atrás, como está aqui agora. É real a presença dele, é presente tanto naquela época como agora. Ele nos deixou esta mensagem: eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E eu e você, nós podemos experimentar a realidade da presença do Senhor. Então, amados, não permitamos que nada tire de nós esse privilégio de viver como filho amado, querido de Deus, o Pai. Você pode experimentar muitos momentos difíceis na sua vida, no seu corpo, mas uma coisa é certa: a missão de Jesus veio buscar. Ele traçou um plano melhor para cada um de nós. Ele não quer nos fazer um religioso, mas sim um adorador. Aleluia. Ele veio fazer com que a vida dele fosse introduzida à nossa própria vida. Nenhuma pessoa é a mesma depois de um encontro com o Senhor Jesus. E o melhor de tudo, não é que nós só temos um encontro com ele. O melhor de tudo é que nós temos a companhia dele constante. Como ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Aleluia. É a graça, é o amor de Deus, e você não pode ficar longe de Jesus nem mais um segundo da sua vida. Escolha viver nas mãos daquele que veio te buscar. Escolha ser salvo, escolha ser perdoado, escolha ser restaurado. Cristo veio para te buscar. Aceite o que Ele te oferece gratuitamente. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. A primeira da missão do ministério de Jesus: resgatar o perdido. Jesus veio em busca do homem perdido. Aqueles que estão andando por aí sem direção, sem esperança para as suas vidas, saibam que Jesus veio nos buscar. Sua primeira missão, seu plano já foi executado, já foi consolidado, o preço já foi pago, o resgate já foi pago. Ele, Jesus, tudo fez para nos buscar. Sua ação não é só no passado e nem só no presente, mas também é no futuro. Onde houver uma pessoa que se encontre perdida nos seus pecados, Jesus veio buscá-la. Aleluia. Encontre hoje Ele mesmo e comece a desfrutar das bênçãos de ser encontrado pelo nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A segunda missão que o texto nos diz, que Jesus, o Filho do homem, o Deus que se fez homem, o Deus humanizado, o Messias que Ele veio fazer, é salvar o perdido. Após buscar o perdido, Jesus quer oferecer mais. É um presente, é a dádiva, é a graça de Deus, é um pacote completo de bênçãos da parte de Deus. Ele veio não somente buscar, mas também veio salvar. E nós precisamos entender esse conceito de salvação para podermos usufruir das bênçãos recebidas pela divina mão. A salvação não é obtida pela religião. Religião, denominação, associação, convenção, igrejas, comunidades, todas estão na esfera humana, na esfera da terra, enquanto que salvação está na esfera divina, está na esfera dos céus.
Aleluia, glória a Deus por esse entendimento. A salvação não é obtida mediante as boas obras. Não é o que você faz para ser salvo, mas é o que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus por esse entendimento. Salvação não é obtida por esforços humanos. Jesus certa vez teve um encontro com um jovem e falou para ele: venda tudo o que você tem, doe aos pobres. Fazendo isso terá feito bem, mas vem e segue-me. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres e ainda assim não ter o valor de salvação. Por quê? Porque não importa o que você tem, o que importa é quem você é. O que importa é que você está perdido e Jesus veio te buscar e salvar. Agora mesmo, se uma pessoa se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, confiar em Jesus, a salvação bateu em sua porta. Aleluia! Outra coisa importante, a salvação não é uma dádiva que não custou nada. Não é verdade. A salvação teve um preço, sim. Jesus, para buscar e salvar, precisou sacrificar-se, precisou pagar o preço, e o preço foi alto. Por quê? Porque foi a sua própria vida. Esse é o preço da salvação. A graça de Deus nos é oferecida gratuitamente. A graça. Porém, a salvação nos é oferecida mediante o pagamento de um preço. Preço esse que Jesus já liquidou, já quitou. Aleluia, glória a Deus. No início da criação, diz a Bíblia que Deus descansou no 7º dia. Mas depois que criou o homem, meus irmãos, Deus só teve trabalho de buscar, trabalho de salvar. É dele o trabalho de buscar, de salvar. Cabe a ele executar esse plano, essa missão de buscar e de salvar é competência dele. Ninguém mais, homem algum na face da terra que já viveu, que está vivendo ou que ainda vai viver, tem essa competência de buscar e salvar o que havia perdido. Somente ele. Aleluia, glórias a Deus. Estamos encerrando, após termos esse entendimento da dupla missão do Filho do Homem. Lembre-se, o Filho do Homem, ou seja, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus que se tornou homem, ele primeiro precisou assumir a nossa condição humana para igualar-se conosco. Esse é o significado da expressão. Ele se igualou a nós como Filho do Homem. E ele veio executar a sua dupla missão: buscar, encontrar, resgatar o perdido. E depois salvar, libertar, transformar. E para tudo isso ele pagou o preço. E o preço foi a sua própria vida. Jesus já fez isso. Ele não vai fazer. Creia e receba Jesus como seu Salvador, como seu libertador, porque a obra dele já foi feita. Cabe a mim e a você crer, receber, aceitar. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue tendo uma clara interpretação, uma clara ideia de que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se perdeu. E isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir.
Até lá!